tarde a todos. Primeiro, o doutor Francisco deixou a missão de vir aqui bem mais difícil, né? Após a explanação objetiva e com a perfeita oratória que ele tem, acredito que ele dissecou não somente as dúvidas que eventualmente pairavam acerca do projeto, como também os necessários esclarecimentos para o restabelecimento do respeito à nossa instituição. Eu acredito até que, de modo prevenido, para não correr o risco de fazer um discurso sem oratória, optei hoje por fazer a leitura dele escrito. Sim, o presidente desta Câmara Municipal de Penedo, o vereador Messias Jafiló, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes deste Legislativo, colegas servidores aqui presentes, a grande maioria dos nossos colegas de PGM e os demais servidores do município, profissionais da imprensa, cidadãos penedenses, meus cumprimentos. Como disse, optei seguir a leitura de uma manifestação escrita para também não correr o risco de falar mais que o suficiente. Afinal, o tempo é um recurso valioso para cada um de nós. Vereadora Raquel, vou aguardar o retorno dela, que essa fala é para a senhora. Vereadora Raquel, não há rosas sem espinhos, é o dito popular. De minha parte, receba o registro especial de sempre e sincero acerca do trabalho humanizante que a senhora realiza em benefício de centenas de famílias do nosso município e do nosso estado de Alagoas. É com grande satisfação que retorno a falar na tribuna desta casa. Há cerca de 3 anos, pude me sentir honrado com o recebimento do título de cidadão penedense. Pela oportunidade de hoje, eu agradeço especialmente aos vereadores Júnior do Tó, Valdinho Monteiro e ao vereador Sidoca, que está passando por esse momento de saúde, mas pode estar nos acompanhando, porque graças às prudentes intervenções de vossas excelências, que fizeram em defesa do contraditório, aqui estamos a poder contribuir com o debate, prestar informações, esclarecer os fatos e compartilhar documentos. Vejam, vossas excelências, quão relevante foi a manifestação do colega Francisco, quão esclarecedora. Especificamente em relação à insidiosa representação formulada contra a minha pessoa, distribuirei individualmente a vossas excelências cópia de minhas razões de defesa prévia, que evidenciam a motivação do representante, bem como o fundamentado despacho de arquivamento da 2ª Promotoria de Justiça de Penedo. É verdade que, enquanto servidor público, e dado o caráter fiscalizatório dessa casa, todos nós devemos prestar as devidas informações. Mas não é demais lembrar que constitui crime de denunciação caluniosa dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que se sabe inocente. Vereador Hernando Pinheiro, o contraditório é essencial. Vossa Excelência sabe disso. Em decorrência de um relato policial lastreado em áudios interceptados sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório. Perfeito. Sem que lhe fosse oportunizado o contraditório, o nome de Vossa Excelência foi incluído na Operação Bengala da Polícia Federal. Por quantos e quantos anos Vossa Excelência sofreu com essa situação? Tudo isso graças em decorrência da ausência do contraditório. Quem preza pelo contraditório, pelo devido processo legal, não se permite prejulgar e de modo precipitado condenar um semelhante, baseado apenas em alegações unilateralmente produzidas. Por isto, eu realmente louvo a atitude desta casa em aprofundar o debate, ouvir a instituição e especialmente os servidores que foram achacados. Pois permitam-me uma citação que muitos devem conhecer. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Pois acredito que as falas desferidas na longa sessão do último dia 16 de março dizem mais do caráter de quem as desferiu
que do caráter dos que foram feridos. Ferir a imagem da Procuradoria-Geral do município de Penedo e de seus integrantes é negar a história. Não é negar a história, é tentar negar a história. Vereador Billy, quando nosso amigo Moisés, então secretário de Serviços Públicos, foi preso, frise-se, de modo absolutamente arbitrário. Quem rapidamente chegou em seu socorro e permaneceu ao seu lado? Quem bradou a total ilegalidade da prisão? Quem pagou a fiança para ele não ir para a cela? Quem defendeu na ação penal e alcançou a absolvição sumária, tendo o Ministério Público reconhecido o descabimento da denúncia? Fomos nós, especificamente eu e Dr. Francisco. Presidente Messias, quantos e quantos contatos, alinhamentos, diligências, objetivando constituir a melhor solução possível para a reforma do mercado da carne. Interlocução com o Ministério Público, pactuação de cronograma compatível com as imensas dificuldades que enfrentávamos naquela época. Enfim, a entrega do mercado reformado. E, claro, sem que o município fosse condenado ao pagamento de multa pelo descumprimento do TAC. Tranquilamente, eu poderia passar o tempo todo de uma sessão legislativa narrando as histórias que construímos, as inúmeras boas histórias, e que muitas vezes perpassam a própria história de cada um de vossas excelências e da querida vereadora Raquel. É por toda esta história vivida, pelos laços firmados, que sinto vontade de externar a vossas excelências a importância da manutenção do respeito com a nossa instituição e conosco, que sempre estivemos com a mão estendida e à disposição para servir. Já me aproximando do fim, importante destacar que ao longo de todos esses anos de exercício no cargo de procurador municipal, penso não ter me omitido do dever de fiscalizar e denunciar ilegalidades nos processos a mim distribuídos. E sim, cultivei o hábito de evitar me meter em questões para as quais não fui procurado. Ou seja, naturalmente, sempre agi quando provocado. Como vossas excelências puderam ver no Diário Oficial do município, no último dia 21 de março, foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar para apurar a prática de nepotismo na diretoria de tributos. O que vossas excelências talvez não saibam é que isto decorreu justamente de um forte indício de ilegalidade constatado em outro processo e reportado por mim ao Procurador-Geral, que, de modo diligente, como destacado por Dr. Francisco, determinou a imediata instauração de um procedimento para apurar. Se há indícios de outros casos de nepotismo que sejam formalmente denunciados, não nos furtaremos do dever de apurar e propor as medidas jurídicas adequadas para extirpar a ilegalidade. A Procuradoria-Geral do município está à disposição desta Casa Legislativa e de cada um de seus integrantes para formalmente recepcionar e processar toda e qualquer denúncia acerca de eventual ilegalidade que esteja sendo praticada pelo Poder Executivo. Não temos compromisso com erro nem com ilícitos. É dever do Procurador-Geral do município, e tem cumprido eficazmente, instaurar o devido procedimento a fim de que se apure a ocorrência, ou não, da ilegalidade denunciada, e que sejam adotadas as medidas necessárias à proteção do interesse público. O nosso compromisso da PGM e deste Poder Legislativo é com o interesse público, é com a sociedade. Querendo crer ter falado não mais que o suficiente, finalizo essa manifestação conclamando vossas excelências e as demais lideranças políticas da nossa Penedo a efetivamente trabalhar para a preservação de um ambiente de harmonia institucional e de progresso democrático para a nossa cidade. Que não haja palco para a estupidez. Muito obrigado e sigo à disposição.